Escavando as evidências de Jesus, a arqueologia e a história de Cristo e os Evangelhos. Escavando as evidências de Jesus é um livro de Titus Kennedy que explora as evidências arqueológicas e históricas relacionadas à vida de Jesus, com o objetivo de examinar e validar os relatos bíblicos por meio das descobertas feitas em escavações e outros registros históricos. Titus Kennedy, um especialista em arqueologia bíblica, apresenta uma análise detalhada dos locais, objetos e textos antigos que podem lançar luz sobre a figura histórica de Jesus e o contexto em que ele viveu. O autor explora as descobertas feitas em sítios arqueológicos, como as cidades e vilarejos mencionados nos Evangelhos, incluindo Cafarnaum, Nazaré e Jerusalém, detalhando como essas escavações confirmam a existência desses lugares e ajudam a entender melhor o contexto em que Jesus viveu e pregou. Além disso, Titus Kennedy analisa textos históricos de autores antigos, como Flávio Joséfo e Tácito, que mencionam Jesus, fornecendo evidências externas aos evangelhos cristãos e situando Jesus dentro do contexto romano e judaico da época. O livro também discute o ambiente religioso e político da Palestina do século I, marcado pela dominação romana, as tensões entre judeus e romanos, e as diversas seitas judaicas, essencial para entender as ações e ensinamentos de Jesus. Titus Kennedy busca separar a figura histórica de Jesus das interpretações teológicas dos evangelhos, oferecendo uma visão mais crítica e acadêmica de sua vida e tentando reconstruir, com base em evidências arqueológicas e textuais, os aspectos históricos de sua missão e mensagem. O autor destaca como a arqueologia e a pesquisa histórica contribuem para o entendimento mais amplo de Jesus, embora reconheça que, enquanto as evidências ajudam a esclarecer o contexto histórico, elas não resolvem questões de fé. Em suma, Escavando as Evidências de Jesus oferece uma análise das evidências arqueológicas e históricas que ajudam a entender melhor o contexto e os detalhes da vida de Jesus, buscando situá-lo no contexto da Palestina do século I e oferecendo uma visão baseada em fatos históricos, mas sem se aprofundar em questões teológicas. Introdução. Jesus de Nazaré é amplamente reconhecido como a figura mais importante e mais famosa da história, independentemente das crenças sobre Deus, religião, Bíblia, cristianismo ou a Igreja. Mesmo antes de pesquisar, analisar e avaliar o prolífico material arqueológico e histórico relacionado a Jesus e aos Evangelhos, deve-se perceber que o impacto que Jesus teve na história nos últimos 2000 anos foi imenso. Desde o alvorecer da civilização até o presente, nenhuma outra pessoa teve um impacto mais significativo. Ao olhar apenas para o efeito na história, começando no Império Romano no século I e indo até a era atual, fica evidente a existência de uma pessoa histórica e de eventos que aconteceram em um tempo e lugar definidos. Embora Jesus tenha nascido em uma pequena aldeia chamada Belém, no reino cliente da Judéia, na periferia oriental do Império Romano, o nome de Jesus e a história de sua vida registradas nos 4 evangelhos são conhecidos, de alguma forma, por bilhões de pessoas ao redor do mundo. Está claro que a vida de Jesus e a mensagem que ele trouxe tiveram uma influência global. Digitar Jesus nos motores de busca da internet pode gerar aproximadamente 665 bilhões de resultados, o que, segundo um estudo da Universidade Stony Brook, coloca Jesus na primeira posição. Devido à influência de Jesus e sua vida, disciplinas como arte, arquitetura, literatura, medicina, política, economia, sociedade, religião, ciência e história mudaram. O sistema de datas do calendário, ainda usado hoje em grande parte do mundo, é baseado no nascimento e na vida de Jesus antes de Cristo como antes de Cristo e depois de Cristo como Anno Domini, no ano de Nosso Senhor. As designações de AEC e EC são equivalentes. Esse sistema de anos foi originalmente implementado por um monge chamado Dionísio Exíguo, Denis Humilde, que foi solicitado pelo Papa João I, em 525 d.C., a compilar uma nova tabela cronológica, principalmente para calcular as datas do domingo de Páscoa. Antes disso, as cronologias ainda giravam em torno dos imperadores romanos, embora estudiosos da Igreja como Clemente de Alexandria e Eusébio de Cesareia também tivessem contado os anos a partir do nascimento de Jesus. Embora o ano depois de Cristo não se alinhe perfeitamente com o primeiro ano da vida de Jesus, em parte porque Dionísio não usou ou não teve acesso a dados cronológicos de Joséfo ao compor o novo sistema, os resultados estavam apenas alguns anos desviados, e o método de datas absolutas provou ser uma invenção extremamente útil. Cerca de 200 anos depois, o monge inglês Beda adotou esse sistema de calendário Anno Domini. Carlos Magno endossou o sistema, e ele foi utilizado em grande parte da Europa no século XI, tornando-se padrão na Rússia por volta de 1700, sendo hoje a norma internacional para datas históricas. E ainda assim, nos tempos modernos, Jesus de Nazaré é frequentemente visto como uma figura mitológica ou como uma pessoa quase incompreensível, cuja lenda se desenvolveu e aumentou ao longo do tempo.
Os escritos antigos dos 4 evangelhos e das cartas do Novo Testamento, que relatam informações sobre a vida de Jesus, muitas vezes são descartados como livros religiosos pouco confiáveis, sem base factual. No entanto, a arqueologia e os textos históricos antigos, que contribuem para nosso conhecimento sobre a vida de Jesus e a plausibilidade da confiabilidade dos evangelhos, apresentam uma imagem diferente. A arqueologia, nos últimos 150 anos, não apenas contribuiu para nossa compreensão do contexto histórico de Jesus, dos evangelhos e do mundo do século I, mas muitas descobertas confirmaram diretamente a precisão dos relatos dos evangelhos sobre sua vida e existência histórica, e novas descobertas continuam a ser feitas, desvendando mistérios. Inicialmente, os únicos seguidores de Jesus eram alguns discípulos, mas no final de seu tempo na Terra, esse número parece ter sido de pelo menos vários milhares. Por volta de 100 d.C., havia comunidades cristãs e seguidores de Jesus em mais de 40 regiões diferentes. No século IV, o cristianismo se espalhou por grande parte do Oriente Médio, da Ásia Menor, da África do Norte e do sul e oeste da Europa. No Reino da Armênia, o cristianismo foi adotado como religião oficial do Estado em 301 d.C. Logo depois, em 313, o imperador Constantino emitiu o Edito de Milão, legalizando o cristianismo no Império Romano. A história de Jesus e a crença nele continuaram a se espalhar, e em 380, o imperador Teodósio I emitiu o Edito de Tessalônica, tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Em pouco mais de 300 anos, Jesus passou da obscuridade relativa nas periferias de um império construído sobre o politeísmo, que havia até perseguido o cristianismo, para ser a figura que muitos no império, incluindo o imperador, seguiam e adoravam. Os efeitos dessa transformação no pensamento podem ser vistos nos séculos seguintes. Parece estranho que Jesus, que viveu na extremidade oriental do Império Romano e nunca saiu da região, que tinha apenas alguns 1000 seguidores ao morrer e foi rejeitado tanto pela autoridade religiosa quanto política da época, não seja apenas lembrado 2 milênios depois, mas tenha se tornado a pessoa mais famosa e influente de toda a história humana. Embora muitos possam desconsiderar os ensinamentos de Jesus, ou até fazer a afirmação absurda de que ele nunca existiu, ninguém pode negar o impacto tremendo e incomparável que Jesus teve na história. É digno de nota que os 4 relatos evangélicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são as fontes principais que descrevem a vida de Jesus, foram compostos no século I d.C. utilizando testemunhos oculares, conforme afirmado por vários escritos antigos e apoiado pelas avaliações históricas e arqueológicas de muitos estudiosos ao longo dos séculos. A taxa de alfabetização no Império Romano foi estimada em até 30%, e na comunidade cristã, especialmente devido à importância dada à palavra escrita da Bíblia, a alfabetização era suficientemente alta para que os relatos sobre Jesus pudessem ser amplamente lidos e ouvidos. Os evangelhos, proliferados por meio de cópias manuais meticulosas e geralmente na forma de códices, também têm de longe a maior representação de cópias manuscritas antigas em comparação com outros escritos da antiguidade. Agora, quase 2000 anos depois, os autógrafos não existem mais. No entanto, devido à cópia meticulosa e cuidadosa ao longo dos séculos, os textos dos evangelhos disponíveis hoje são essencialmente os mesmos que foram escritos quase 2 milênios atrás. Graças à preservação de textos antigos em bibliotecas, mosteiros e igrejas, e à descoberta de textos antigos adicionais devido à arqueologia, existem atualmente centenas de cópias manuscritas antigas dos evangelhos. Pelo menos 43 papiros e 14 manuscritos de evangelhos em pergaminho são conhecidos do período que abrange apenas os primeiros 3 séculos após a escrita dos autógrafos. Embora os manuscritos de pergaminho sejam menos numerosos, eles também são mais completos, incluindo 2 códices que contêm quase todos os 4 evangelhos. Se cada evangelho for contado separadamente, o número sobe para 63 manuscritos dos evangelhos dos primeiros 3 séculos após a redação original. Os mais numerosos desses manuscritos antigos dos evangelhos são os de Mateus, 26, e João, 23. O mais antigo desses manuscritos conhecidos é geralmente considerado P52, que contém uma pequena seção de João cobrindo o julgamento de Jesus, e pela análise de alguns estudiosos, pode datar de cerca de 90 d.C. No entanto, manuscritos de Mateus, Marcos e Lucas do século II também foram preservados. Além disso, traduções antigas dos evangelhos para outras línguas existem em siríaco, latim, copta, eslava, etíope e armênia. A princípio, isso pode não parecer particularmente impressionante. No entanto, quando comparado com as cópias manuscritas existentes de outras obras antigas, como a Ilíada de Homero, as Guerras Gálicas de César, os Anais de Tácito, as peças de Eurípides, Flávio Joséfo e Fílon de Alexandria, os 4 evangelhos têm muito mais evidências do que qualquer outra coisa da antiguidade.
O gênero literário específico dos evangelhos também foi amplamente examinado e debatido, com opiniões variando desde biografia antiga a aretalogias, feitos poderosos de um homem divino, narrativa histórica até documentos teológicos. No entanto, no mundo antigo, todos os tipos de escritos históricos continham a visão de mundo do autor ou da cultura, e ao menos uma pitada do sobrenatural ou teológico era vista. Sem dúvida, há uma singularidade nos documentos dos evangelhos e uma mistura de vários elementos presentes nos textos, além de diferenças específicas entre os escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é por isso que até o gênero específico dos evangelhos continua a ser estudado e debatido. Embora a arqueologia sozinha não possa responder totalmente à questão do gênero, uma análise arqueológica desses relatos sobre Jesus permite avaliar sua credibilidade histórica quanto às informações sobre a vida, os tempos e a pessoa de Jesus. Todos esses fatores são importantes ao avaliar a precisão histórica e a transmissão das fontes primárias para a vida de Jesus e avaliar a probabilidade de erros graves ou a introdução de elementos míticos para um público que poderia ter acesso a uma testemunha ocular, uma conexão de segundo grau ou registros oficiais. Como poderia a história de Jesus se espalhar tão longe e tão rapidamente, e aqueles que o seguiram aumentarem tão rapidamente durante o período romano, se Jesus fosse apenas um personagem lendário ou apenas um professor obscuro cuja vida real estivesse envolta em mistério e mito? E se Jesus não fosse apenas uma pessoa histórica, mas alguém cujas ações, palavras e seguidores causaram uma onda tão intensa na história que o mundo foi para sempre transformado? Uma infinidade de livros foram escritos sobre Jesus, incluindo volumes sobre o contexto histórico de Jesus e livros sobre a arqueologia associada a ele. Esses escritos variam de perspectivas, desde Jesus sendo um personagem fictício em um extremo até os evangelhos sendo absolutamente precisos no outro lado, com uma ampla gama entre eles. Livros escritos para um público geral e livros voltados para especialistas acadêmicos apareceram sobre o assunto. Escavando as evidências para Jesus não busca substituir todas essas obras anteriores, nem é destinado a ser um exame abrangente do mundo em que Jesus viveu. Em vez disso, este livro foca nas descobertas arqueológicas e históricas que se relacionam direta e indiretamente com a vida de Jesus e os relatos de sua vida nos evangelhos. Embora não possa responder a todas as questões conectadas à arqueologia e à história de Jesus, ele busca oferecer uma fonte atualizada e complementar do ponto de vista de um arqueólogo que estudou a arqueologia, a história, a literatura, a geografia e a Bíblia associadas a Jesus, escavou em locais onde Jesus esteve, pesquisou e visitou quase todos os locais por onde Jesus andou e examinou os artefatos conhecidos ligados à vida de Jesus. Espero que, com uma apresentação e análise completas das descobertas arqueológicas associadas a Jesus, organizadas em uma sequência cronológica, o leitor compreenda melhor o mundo do século I de Jesus, se familiarize com as descobertas arqueológicas e argumentos históricos e reconheça as vastas e variadas evidências que demonstram a existência histórica de Jesus e a confiabilidade dos relatos dos evangelhos sobre sua vida. Naquela época havia um homem sábio chamado Jesus, e sua conduta era boa, e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas pessoas entre os judeus e outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte. Mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram sua discipulidade. Eles relataram que ele havia aparecido a eles 3 dias após sua crucificação e que estava vivo. Portanto, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas relataram maravilhas. E a tribo dos cristãos, assim chamada por causa dele, não desapareceu até hoje. Joséfo, Antiguidades 18, 63, 64, C93 d.C., versão de Agápio. O Império Romano na época de Jesus. Capítulo 1. O nascimento de Jesus, Belém e os magos. O mundo de Judéia e Galiléia dominado pelos romanos e herodianos, onde viveu Jesus de Nazaré, remonta a 63 a.C., quando os romanos anexaram a região e ampliaram a república. Anteriormente, a região era um reino sob o controle direto da dinastia Asmoneia, mas, após o fim da Terceira Guerra Mitrídatica em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou a área e subjugou Jerusalém. Após ser inicialmente admitido em Jerusalém e ocupar a cidade, Pompeu sitiou o complexo do templo para derrotar os que estavam dentro, rompeu a muralha norte, derrotou os judeus que continuaram a resistir e, em seguida, destruiu as muralhas de Jerusalém para impedir futuras rebeliões. Augusto se ofereceu para devolver o poder ao Senado em 27 a.C., mas este recusou, e, de maneira inteligente, Augusto nunca assumiu títulos como rei ou ditador, tendo até mesmo renunciado ao cargo de cônsul em 23 a.C. No entanto, o Senado lhe concedeu os poderes de tribuno e censor, permitindo-lhe controlar efetivamente o Senado e as leis, além de realizar censos. Augusto também tinha o poder de comandar as forças militares em Roma,
impor sua vontade sobre os governadores das províncias e controlar diretamente as províncias imperiais recentemente reclassificadas. A extensão de seu poder nunca havia sido igualada na República Romana, e, ainda assim, ele era tão confiável e querido que sua eficácia como governante não foi superada pelos imperadores romanos posteriores. Embora legalmente a República Romana ainda existisse durante seu reinado, na prática, era agora o Império, pois Augusto tinha poder quase total e o amor do povo, embora uma nova constituição fosse eventualmente implementada quando Tibério se tornasse imperador. Como Augusto havia eliminado facções rivais e consolidado o poder, Roma entrou em um período de paz interna chamado Pax Romana ou Paz Romana. Durante o período dos Evangelhos, a vida foi relativamente pacífica em todo o Império. Embora houvesse guerras nas fronteiras, dois dos períodos mais violentos dentro do Império durante a Pax Romana foram as rebeliões na província da Judéia após o tempo de Jesus, de 66 a 73 d.C. e de 132 a 136 d.C., refletindo um tempo de paz. O número de legiões romanas foi reduzido de 50 para 28, o que exigiu o assentamento caro de dezenas de milhares de veteranos militares em colônias ao redor do Império. Isso colocou antigos soldados romanos por toda a província e romanizou ainda mais muitas áreas. A guarda pretoriana foi mantida em Roma para manter a ordem e garantir que uma rebelião contra o imperador não ocorresse, embora a guarda pretoriana eventualmente se tornasse uma instituição perigosa para muitos imperadores. Como Augusto controlava as finanças e pagava as legiões, elas eram leais a ele. Augusto também possuía pessoalmente a província do Egito, que era o maior produtor de grãos e lhe permitia distribuir alimentos às massas, ganhando sua gratidão e favor. Augusto também iniciou muitos projetos significativos de construção em Roma, incluindo aquedutos e o primeiro anfiteatro permanente de Roma. Foi registrado que Augusto disse ter encontrado Roma uma cidade de tijolos e a deixou uma cidade de mármore. Suetônio, Augusto 29.149. As fontes históricas antigas sobre a vida e o reinado de Augusto são numerosas, e em muitos casos esses escritos se sobrepõem ao contexto da vida de Jesus. Regestai Divia Augustus, Suetônio, Augusto, Tito Livio, História de Roma, Veleio, História, Sêneca, Controvérsias e Suasórias, Tácito, Anais, Cássio Dio, História Romana, Flávio Joséfo, Antiguidades. Durante o reinado de Augusto, um brilhante general chamado Tibério também se destacou, e em 39 a.C. ele se tornou enteado de Augusto. No entanto, Augusto já tinha um filho, Agripa, e um sobrinho e genro, Marcelo, que eram esperados como seus herdeiros. Tibério foi concedido certos privilégios, mas seu sucesso pessoal na política, exploração e, especialmente, nas vitórias militares lhe garantiu o respeito de muitos no império. Em 23 a.C., Marcelo morreu, em 12 a.C. Agripa morreu, e em 9 a.C. seu irmão Druso morreu, deixando Tibério como claro candidato a herdeiro de Augusto. É por volta dessa época que ocorrem os primeiros eventos nos evangelhos, o anjo aparecendo a Zacarias, a gravidez de Isabel, e o período de noivado de José e Maria, Lucas 1:5-38, Mateus 1:18. Enquanto isso, Herodes, o Grande, aproximadamente 44 a.C., era um rei cliente de Roma que governava o reino da Judéia, enquanto Augusto, aproximadamente 27 a.C., 14 d.C., estava no auge de seu poder e Tibério surgia para eventualmente suceder Augusto. Combinados como uma única narrativa histórica, os 4 evangelhos cobrem um período do governo de Herodes e Roma na Judéia e Galileia, começando com o anúncio a Zacarias e terminando com a ascensão de Jesus, talvez um intervalo de apenas 4 décadas nas quais a história foi drasticamente afetada. Durante o reinado de Herodes, o Grande, e posteriormente de seus filhos e prefeitos romanos, a Judéia era um reino subordinado a Roma, incluindo os imperadores Augusto e Tibério, os 2 primeiros do novo Império Romano e entre os líderes políticos mais poderosos da antiguidade. As terras desses reis, tetrarcas e prefeitos compreendiam as regiões da Judéia, Samaria, Idumeia, Galileia, Pereia, Gaulanítide, Itureia, Bataneia, Traconítide e Auranítide, abrangendo grande parte do que hoje constitui Israel moderno, os territórios palestinos, norte da Jordânia e sudoeste da Síria. Foi nesse contexto que Jesus de Nazaré nasceu. A Anunciação em Nazaré. A vila de Nazaré, na região da Galileia, onde Jesus passou a maior parte de sua vida, era tão pequena e insignificante que não há registros escritos recuperados mencionando Nazaré antes dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, no século I d.C. No entanto, como lar de Jesus desde a infância até o início de seu ministério público, e como vila onde Maria e José viviam antes do nascimento de Jesus, Nazaré é um local essencial para investigações arqueológicas e históricas sobre Jesus, Lucas 1:26-24, Mateus 2:23, 4:13, Marcos 1:24, João 1:45. Por estar localizada em uma colina a cerca de 350 metros acima do nível do mar,
o nome Nazaré às vezes é associado a uma palavra hebraica que significa vigiar ou guardar. Contudo, Nazaré também pode derivar de outra palavra hebraica com as mesmas consoantes que se traduz como ramo, frequentemente conectada a uma passagem profética no livro de Isaías sobre um ramo da raiz de Jessé, pai de Davi, Isaías 11:1. Essa interpretação é reforçada por uma inscrição hebraica do século III ou IV d.C., encontrada na sinagoga de Cesareia Marítima, que menciona sacerdotes em Nazaré logo após a revolta de Bar Coca. Por volta de 135 d.C., outras referências a Nazaré no século II, III e IV são conhecidas, incluindo menções de Tertuliano, Orígenes, Júlio Africano, Eusébio e Epifânio. Devido à ausência de documentação do século I sobre Nazaré fora dos Evangelhos e de Atos, alguns estudiosos sugeriram que Nazaré não existia na época de Jesus, enquanto outros, embora aceitem sua existência no século I, alteraram a narrativa propondo que Jesus teria nascido em Nazaré, e não em Belém. Antiga Nazaré e o Poço de Maria. Embora durante anos nenhuma evidência arqueológica definitiva tivesse sido recuperada em Nazaré para demonstrar a existência da vila no tempo de Jesus, escavações e pesquisas revelaram materiais e estruturas datadas do século I. Restos arqueológicos de Nazaré foram encontrados desde as idades do bronze e do ferro. Após um período de abandono, a vila parece ter sido reassentada no século II a.C., durante o período dos Asmoneus, com uma população predominantemente judaica até o tempo de Jesus, e também da Igreja primitiva. Estudos arqueológicos demonstraram que uma vila de aproximadamente 4 hectares existia no século I a.C. e I d.C., durante a vida de Jesus. Seu pequeno tamanho e caráter agrícola levaram a estimativas de uma população de cerca de 400 pessoas, explicando por que Nazaré era improvável de aparecer em textos históricos e por que a pergunta "pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" provavelmente refletia a insignificância da vila. João 1,46. As escavações revelaram restos significativos do século I, como casas, prensas de azeite, prensas de vinho, cisternas, uma torre de vinhedo, um mikve, banho ritual, pedreiras, tumbas, cerâmicas, moedas e vasos rituais de pedra. Uma inscrição em uma tumba também demonstra o uso do aramaico em Nazaré. Contudo, o local da sinagoga em Nazaré permanece desconhecido. Lucas 4,16. Nazaré foi o cenário de um dos primeiros eventos registrados sobre a vida de Jesus, a anunciação do nascimento de Cristo, próximo ao final do século I a.C. Segundo o Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para dizer a Maria que, pelo poder do Espírito Santo, ela conceberia e daria à luz Jesus, o Filho de Deus. Lucas 1:26-38. Para comemorar esse evento, uma igreja antiga foi construída no local onde se acredita que era a casa de Maria antes de seu casamento com José. Fontes escritas antigas e arqueologia sugerem que a Igreja da Anunciação, de estilo bizantino, foi construída no século V d.C., após o reinado de Constantino, o Grande, embora uma construção cristã anterior tenha existido no local no século IV d.C. ou antes. Sob a moderna Basílica da Anunciação e a igreja da época das Cruzadas, do século XI, foram encontrados os restos de uma igreja bizantina do século V, medindo cerca de 20 metros por 8 metros. Um piso de mosaico dessa igreja trazia uma dedicatória em grego, para Cônon, diácono de Jerusalém, junto com uma cruz decorativa. Sob o edifício, foram descobertos uma pia batismal, pisos de mosaico com cruzes decorativas, paredes revestidas de gesso com grafites variados e degraus que levavam a uma caverna. Entre os grafites, havia frases como Senhor, Cristo, ajuda tua serva Valéria, e concede a palma dor. Amém e Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ajuda Geno e Elpísio, Aquiles, Eupídio, Paulo, Antônio, servos de Jesus. A base de uma coluna também possui o nome de Maria esculpido em grego, conectando ainda mais o local à tradição de Maria e à Anunciação, embora a inscrição seja de um período posterior à construção da igreja. A peregrina Egéria, escrevendo por volta do ano 383 d.C., menciona a caverna onde Maria vivia e o altar próximo à entrada, aparentemente associado a uma igreja primitiva no local, Egéria, Itinerarium Egeriae. No entanto, ela não menciona uma igreja ou basílica formal, o que sugere que Constantino não construiu uma igreja comemorativa ali, como fez em Jerusalém e Belém, durante seu reinado. Uma moeda cunhada em meados do século IV d.C. foi encontrada no reboco, demonstrando que cristãos usavam o local pelo menos desde o século IV. Esse edifício pode ser a igreja que José de Tiberíades planejou construir em Nazaré no início do século IV, Epifânio de Salamina, Panarion 30. Há indícios, a partir de escavações arqueológicas, de que um edifício onde cristãos se reuniam pode ter existido ali já no século III d.C.
Escavações arqueológicas também revelaram restos de várias partes da vila de Nazaré do século I d.C., sob essa igreja, nas proximidades e em locais espalhados pela área, confirmando que Nazaré estava de fato ocupada durante o tempo de Jesus. Quando José e Maria viviam em Nazaré antes do nascimento de Jesus, o casal estava prometido em casamento, mas ainda não formalmente casado, razão pela qual José estava preocupado em evitar um escândalo. Mateus 1,19. Semelhante a muitas sociedades antigas, os pais israelitas frequentemente participavam da escolha de um marido ou esposa, mas o filho ou filha geralmente tinha uma opinião significativa, e, em muitos casos, a decisão era completamente deixada ao casal. Durante o período romano e na época de Jesus, homens e mulheres podiam organizar o casamento por conta própria, usar um intermediário ou contar com seus pais. O noivado era prática típica no século I, semelhante a um contrato legal e mais vinculante do que um simples compromisso. Aos olhos da comunidade, o casal era legal ou contratualmente casado, embora não vivesse junto. Durante o Império Romano, a lei exigia que o casamento ocorresse dentro de 2 anos após o noivado, tornando raros noivados longos. Cássio Diu, História Romana. Sob as tradições judaicas dos períodos helenístico e romano, que iluminam os costumes típicos da Judéia e Galiléia na época de Jesus, os casais geralmente se casavam um ano após o noivado. Após o acordo, o futuro noivo e o pai da noiva assinavam um contrato de noivado, que era formalizado, e, em alguns casos, celebravam a ocasião com vinho ou uma refeição. As idades da noiva e do noivo costumavam estar entre os 15 e 20 anos para as mulheres, e entre os 20 e 30 anos para os homens, sendo o noivo quase sempre mais velho, frequentemente por alguns anos. Em geral, a idade média dos casais casados nos períodos helenístico e romano parecia ser o final da adolescência, embora as mulheres fossem levemente mais jovens e os homens, um pouco mais velhos. Durante o período romano, uma alta porcentagem de meninas se casava na adolescência, e as leis do Império permitiam o noivado a partir dos 10 anos e o casamento aos 12, embora isso fosse raro. Na literatura judaica, o casamento precoce era incentivado para a propagação da família e para evitar tentações, sendo recomendada a idade de 18 a 20 anos para os homens. Pseudo-Focílides, Sentenças, 175-176, Regra da Congregação, 1 Queça. Assim, é provável que Maria estivesse na adolescência avançada enquanto ela e José estavam noivos e aguardavam o casamento. Por volta de 8 a.C., Augusto emitiu um decreto para um censo do Império, que eventualmente alcançou o reino cliente de Herodes e as regiões da Galiléia e Judéia, conectadas administrativamente à província da Síria. Lucas 2, 1-3. No próximo vídeo veremos o censo de Quirino e o nascimento de Jesus.